Como surgiu a internet? O que é DNS? IP? DHCP? Como funciona? A internet foi criada em 1969 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com o objetivo de conectar computadores em diferentes locais e permitir a troca de informações entre eles. Essa rede inicial se chamava ARPANET e foi usada principalmente para fins militares e acadêmicos. A internet foi criada no meio da Guerra Fria, onde as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, estavam disputando poderes. A internet é uma rede global de computadores que permite a comunicação e a transferência de dados, como imagem, arquivos. O significado da palavra internet é inter, de internacional, net, de rede, e juntando, internet, rede internacional. A ideia seria a construção de uma rede de computadores que pudessem trocar dados entre si, para descentralizar as informações do Pentágono, evitando perda de dados e documentos importantes do governo. No dia 29 de outubro de 1969 foi estabelecida a primeira conexão entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford. A ARPANET só começou a se expandir para outros países em 1973. Com o tempo, a internet evoluiu e se tornou uma rede global de computadores interconectados, permitindo o acesso a informações, comunicação instantânea e o comércio eletrônico. Hoje em dia, a internet é uma ferramenta essencial para muitas pessoas em todo o mundo, sendo usada para trabalhar, estudar, se comunicar, se entreter e muito mais. O funcionamento básico da internet é baseado em uma tecnologia chamada TCP/IP, que é um conjunto de protocolos que define como os dados são transmitidos e recebidos na rede. Quando você envia uma solicitação de dados, como abrir uma página da web, seu computador se conecta a um servidor que hospeda essa página, usando o protocolo TCP/IP para enviar e receber informações. Basicamente, quando você está acessando a internet, seu computador está conectado a outros computadores ao redor do mundo. No computador host, A seria seu computador, e o computador host, B, seria uma outra máquina que poderia estar em outro país, hospedando um site da internet. O IP, a Internet Protocol, é um conjunto de regras que define como os dispositivos se comunicam na internet. Cada dispositivo tem um endereço IP exclusivo, que é usado para identificá-lo e direcionar o tráfego de dados. Quando um dispositivo envia dados para outro dispositivo, ele usa o endereço IP do dispositivo de destino para direcionar esses dados, que são divididos em pacotes e enviados através de vários roteadores até chegar ao destinatário. O IP é a identificação de uma rede ou máquina que, traduzindo para termos mais simples, seria como um CPF de uma pessoa. Apenas essa pessoa pode ter esse CPF. O IPv4 é o formato mais antigo e permite cerca de 4 bilhões de endereços IP exclusivos, enquanto o IPv6 é um formato mais recente e permite um número muito maior de endereços IP exclusivos. Existem alguns tipos diferentes de IP. IP públicos são endereços IP que podem ser acessados a partir da internet. Eles são atribuídos a dispositivos que estão diretamente conectados à internet, como servidores web ou roteadores, e são únicos em todo o mundo. Qualquer dispositivo que queira se comunicar com esses dispositivos precisa saber seu endereço IP público. IP privados são endereços IP que são usados dentro de redes locais, como redes domésticas ou de escritórios. Esses endereços não são acessíveis a partir da internet e não são únicos em todo o mundo. Eles são usados para identificar dispositivos na rede local e são geralmente atribuídos pelo roteador da rede. IP reservados são endereços IP que são reservados para usos específicos e não podem ser usados como endereços IP públicos ou privados. Por exemplo, o endereço IP reservado 127.0.0.1 é usado para se referir ao próprio dispositivo local e é conhecido como endereço IP loopback. Existem outros endereços IP reservados, como aqueles usados para comunicação com roteadores ou para fins de teste e desenvolvimento de software. O uso desses endereços é restrito para evitar conflitos de endereços e problemas de segurança.
Vamos falar agora sobre DNS, que significa Domain Name System, um sistema de nomes de domínios, e é um sistema que converte nomes de domínio a, por exemplo, google.com, em endereços IP que os dispositivos usam para se comunicar na internet. O DNS é essencial para o funcionamento da internet, pois permite que os usuários acessem sites, enviem e-mails e realizem outras atividades online sem precisar memorizar endereços IP complexos. Quando um usuário digita um nome de domínio em seu navegador, o DNS localiza o endereço IP correspondente e direciona o tráfego para o site desejado. E como se fosse um tradutor e guia, você precisa acessar o Google. Ele busca qual o IP do servidor do site do Google mais próximo e faz a tradução de IP para nome. Você já ouviu falar em servidor DHCP? É um protocolo de rede que permite que dispositivos sejam automaticamente atribuídos com endereços IP e outras informações de configuração de rede, como máscaras de sub-rede e servidores DNS. O servidor DHCP é responsável por fornecer essas informações para os dispositivos na rede, facilitando a configuração da rede. Quando um dispositivo se conecta à rede, ele envia uma solicitação DHCP para o servidor DHCP, que responde com as informações de configuração apropriadas. Isso permite que dispositivos novos ou desconhecidos possam ser facilmente integrados na rede, sem a necessidade de configuração manual de IP, DNS e máscara de rede. Roteadores residenciais têm integrado a eles um servidor DHCP e que configurado facilmente, com o range de IP que ele vai distribuir, qual o IP do roteador, e IP do DNS server. Além disso, a internet é composta por muitos outros elementos, como os provedores de internet, que fornecem acesso à rede, os roteadores, que direcionam o tráfego de dados, e os servidores, que armazenam e disponibilizam informações na rede. Neste vídeo, aprendemos sobre os conceitos fundamentais da internet e das redes de computadores. Começamos entendendo a evolução da internet desde sua criação até os dias de hoje, e como ela se tornou uma ferramenta fundamental em nossas vidas cotidianas. Em seguida, aprendemos sobre o DNS e como ele converte nomes de domínio em endereços IP, e também sobre o funcionamento do protocolo IP e o papel dos IP públicos, privados e reservados. Por fim, aprendemos sobre o servidor DHCP, que permite que dispositivos sejam automaticamente configurados na rede, simplificando a conexão de novos dispositivos. Esses são os conceitos fundamentais da internet e das redes de computadores que todo usuário deve entender para navegar com sucesso na internet. Obrigado por assistir a este vídeo e espero que você tenha aprendido algo novo sobre a internet e as redes de computadores. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like e compartilhe-o com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado novamente e até a próxima!